97. Riino. Dos desfeitos, Sarjanat era mais temida pelos adiantes. Eles falavam muito da sua habilidade de corromper esprenos, embora só esprenos inferiores, seja lá o que isso signifique. Da Mítica de Hesse, página 89. Kaladin lembrava-se de segurar a mão de uma moribunda. Isso ocorrera durante seus dias como escravo. Ele se lembrava de estar agachado no escuro, o matagal espesso da floresta arranhando sua pele, a noite ao redor silenciosa demais. Os animais haviam fugido. Eles sabiam que havia algo errado. Os outros escravos não sussurravam, se mexiam ou tossiam nos seus esconderijos. Ele os ensinara bem. Temos que ir. Precisamos nos mover. Ele puxou a mão de Nauma. Havia prometido ajudar a mulher mais velha a encontrar seu marido, que havia sido vendido para outra casa. Isso supostamente era ilegal, mas era possível se safar com todo tipo de coisa em relação a escravos com certas marcas, especialmente se eram estrangeiros. Ela resistiu ao seu puxão e ele podia compreender sua hesitação. O matagal era seguro, por enquanto. Também era óbvio demais. Os luminóbios os perseguiram em círculos durante dias, se aproximando cada vez mais. Se ficassem ali, os escravos seriam capturados. Ele puxou novamente e ela passou o sinal para o próximo escravo até o fim da fila. Então se agarrou à mão dele enquanto Kaladin os conduzia, da maneira mais silenciosa possível, para onde se lembrava de haver uma trilha de caça. Ir embora. Encontrar a liberdade. Encontrar a honra novamente. Ela estava por aí, em algum lugar. O estalo da armadilha se fechando transmitiu um choque através de Kaladin. Um ano depois, ele ainda se perguntava como deixara de pisar nela. Em vez disso, a armadilha pegou Nauma, que puxou a mão da dele enquanto gritava. As trombetas dos caçadores gemeram na noite. Luz surgiu de lanternas recém-estampadas, exibindo homens em uniformes entre as árvores. Os outros escravos se separaram, disparando para fora do matagal como animais de caça para diversão. Junto de Kaladin, a perna de Nauma estava presa em uma cruel armadilha de aço. Uma coisa feita de molas e mandíbulas que eles não usariam nem uma fera, com medo de estragar o esporte. A tíbia dela despontava da pele. Ah, pai das tempestades! Sussurrou Kaladin enquanto esprenos de dor se agitavam ao redor deles. Pai das tempestades! Ele tentou estancar o sangue, mas ele jorrava entre seus dedos. Pai das tempestades! Não! Pai das tempestades! Kaladin, disse ela através de dentes cerrados. Kaladin, corra! Flechas abateram vários dos escravos fugitivos. Armadilhas pegaram dois outros. À distância, uma voz gritou. Espere! Vocês estão abatendo minhas propriedades? Uma necessidade, Luminobre, disse uma voz mais forte. O grão-senhor local. A menos que queira encorajar mais um comportamento como esse. Tanto sangue. Kaladin inutilmente fez uma bandagem enquanto Nauma tentava empurrá-lo para longe, fazê-lo correr. Ele pegou a mão dela e segurou, em vez disso, chorando enquanto ela morria. Depois de matar os outros, os luminobres o encontraram ainda ajoelhado ali. Contra toda razão, eles o pouparam. Disseram que foi porque ele não havia corrido como os outros, mas na verdade precisavam de alguém para levar o aviso para os outros escravos. Independentemente do motivo, Kaladin havia sobrevivido. Ele sempre sobrevivia. Não havia matagal em Shadesmar, mas aqueles velhos instintos foram úteis, e Kaladin enquanto se esgueirava para o farol. Ele havia sugerido fazer um reconhecimento do terreno à frente, já que não confiava naquela terra estranha. Os outros haviam concordado. Com projeções, ele podia escapar mais facilmente em uma emergência. Além disso, nem Adolin nem Azuri tinham experiências como batedores. Kaladin não mencionou que a maior parte da sua prática de se mover furtivamente viera do seu tempo como escravo fugitivo.
Ele se concentrou em permanecer junto ao chão, tentando usar fissuras na pedra negra para esconder sua aproximação. Felizmente, pisar sem fazer barulho não era difícil naquele chão vítreo. O farol era uma grande torre de pedra com uma enorme fogueira no topo. Ela jogava um chamativo brilho alaranjado sobre a ponta da península. Onde eles conseguiam combustível para aquela coisa? Ele se aproximou, acidentalmente assustando uma rajada de espelhos de vida que pularam de umas plantas cristalinas, então flutuaram de volta para baixo. Ele gelou, mas não ouviu os sons do farol. Quando se aproximou mais um pouco, Kaladin se acomodou para vigiar durante algum tempo, para ver se identificava algo suspeito. Sentia muita falta da forma diáfana que Sil tinha no reino físico. Ela poderia relatar aos outros o que ele visse ali, ou até mesmo vasculhar ela mesma o edifício, invisível, a não ser para os olhos certos. Depois de um curto período, algo saiu, se arrastando das contas do oceano ali perto. Uma criatura redonda semelhante a um lurg, com um corpo gordo e bulboso e pernas atarracadas. Mais ou menos do tamanho de uma criança pequena. Ela pulou para perto dele, então inclinou toda a metade superior da sua cabeça para trás. Uma longa língua se lançou ao ar da boca escancarada e começou a se agitar e acenar. Raios! Um esprendo de expectativa? Eles pareciam fitas do seu lado, mas eram línguas se agitando? Que outras partes simples e estáveis da sua vida eram completas mentiras? Mais dois esprendos de expectativa se juntaram ao primeiro, se aglomerando perto dele e exibindo suas longas línguas balançantes. Kaladin chutou. Show! Eles eram inesperadamente firmes e se recusaram a se deslocar. Então Kaladin tentou se acalmar, esperando que isso os banisse. Por fim, apenas continuou avançando, seus 3 incômodos acompanhantes pulando atrás. Isso minou severamente a furtividade da sua abordagem, deixando-o mais nervoso, o que, por sua vez, fez com que os esplenos de expectativa ficassem ainda mais ansiosos para andar junto dele. Conseguiu alcançar a parede da torre, onde imaginava que o calor do enorme fogo fosse opressivo. Em vez disso, mal podia senti-lo. Era digno de nota que aquelas chamas faziam com que sua sombra se comportasse normalmente, se estendendo atrás dele em vez de apontando para o sol. Kaladin respirou fundo, então olhou pela janela aberta para dentro do andar térreo do farol. Ali dentro, viu um velho chino, com pele enrugada e uma cabeça completamente calva, sentado em uma cadeira lendo com luz de esferas. Um humano? Kaladin não sabia se isso era um bom sinal ou não. O velho começou a virar uma página do seu livro, então parou, erguendo os olhos. Kaladin se agachou, o coração batendo forte. Aqueles estúpidos esprendos de expectativa continuaram a se aglomerar ali perto, mas suas línguas não deveriam ser visíveis pela janela. Olá? Chamou uma voz com um sotaque de dentro do farol. Quem está aí? Apareça! Kaladin suspirou, então se levantou. Lá se fora sua promessa de fazer reconhecimento furtivo. Shallan esperava com os outros na sombra de uma estranha saliência rochosa. Parecia um cogumelo feito de obsidiana, da altura de uma árvore. Ela achava que já tinha visto aquilo antes, durante um de seus vislumbres de Shadesmar. Padrão disse que a coisa estava viva, mas era muito, muito lenta. O grupo esperou, reflexivo, enquanto Kaladin fazia o reconhecimento. Ela odiou que ele fosse sozinho, mas não sabia nada sobre aquele tipo de trabalho. Vel sabia, mas Vel ainda se sentia quebrada devido ao que acontecera em Kholinar. Isso era perigoso. Onde Shallan se esconderia agora? Como radiante? Encontre o equilíbrio, Riz havia dito. Aceite a dor, mas não aceite que você a merece. Ela suspirou, então pegou seu caderno e começou a desenhar alguns dos esplenos que haviam visto. Então,
disse Sil, sentado em uma pedra ali perto e balançando as pernas. Eu sempre me perguntei: o mundo parece estranho para você ou normal? Estranho, disse o Padrão. Igual para todo mundo. Acho que, tecnicamente, nenhum de nós tem olhos, disse Sil, se recostando e olhando para a cobertura vítrea do abrigo de cogumelo árvore. Somos um pouco de poder manifestado. Nós, esprenos de honra, imitamos o próprio honra. Vocês, crípticos, imitam coisas estranhas? A matemática subjacente fundamental por meio do qual ocorrem os fenômenos naturais. Verdades que explicam o tecido da existência. Tá, coisas estranhas. Shallan baixou seu lápis, olhando com insatisfação para sua tentativa de desenhar um esplêndido de medo. Parecia o rabisco de uma criança. Vel estava vazando dela. Shallan, essa sempre foi você. Só tem que admitir. Permitir. Estou tentando, Riso, sussurrou ela. Você está bem? Indagou Adolin, se ajoelhando ao seu lado, colocando a mão nas suas costas, então esfregando seus ombros. Raios. Aquilo era agradável. Eles haviam caminhado mais que demais naqueles últimos dias. Ele olhou para seu caderno de desenho. Mas, como você chamou? Abstracionalismo? Ela fechou bruscamente o caderno. Por que aquele carregador está demorando tanto? Ela olhou sobre o ombro, o que interrompeu Adolin. Não pare, acrescentou, ou eu te mato. Ele deu uma risadinha e continuou massageando os ombros dela. Ele vai ficar bem. Você estava preocupado com ele ontem. Ele está com fadiga de batalha, mas um objetivo ajuda a curar isso. Temos que vigiá-lo quando está sentado sem fazer nada. Quando não tem uma missão específica. Não quando tem uma missão específica. Se você diz, ela indicou Azuri com o queixo. A mulher estava junto da costa, olhando para além do oceano de contas. O que você acha dela? Aquele uniforme tem um bom corte, disse Adolin. Mas o azul não combina com o tom de pele dela. Teria que ser um tom mais claro. A couraça é exagerada, como se ela estivesse tentando se provar. Mas gosto da capa. Sempre quis uma desculpa para usar uma. Meu pai pode, mas eu não. Não estava pedindo uma avaliação de guarda-roupa, Adolin. Roupas dizem um bocado sobre as pessoas. É? O que aconteceu com a roupa elegante que você arrumou em Colinar? Ele olhou para baixo, o que deteve a massagem nos ombros dela por inaceitáveis 3 segundos. Então Shallan rosnou para ele. Não cabia mais em mim, disse ele, voltando à massagem. Mas você apontou um problema importante. Sim, precisamos encontrar comida e bebida, mas se eu tiver que usar o mesmo uniforme durante toda a viagem, você não vai ter que me matar. Cometerei suicídio. Shallan havia esquecido que estava com fome. Que estranho. Ela suspirou, fechando seus olhos e tentando não derreter demais com a sensação do toque dele. Disse Adolin pouco tempo depois. Shallan, o que você acha que é aquilo? Ela olhou para onde Adolin apontou e avistou um esplêndido pequeno e estranho flutuando no ar. Branco, osso e marrom, ele tinha asas abertas e uma cauda trançada. Diante do seu corpo flutuava um cubo. Parece com aqueles esplêndidos de glórias que vimos antes, disse ela. Só que com a cor errada. E a forma da cabeça está corrompida, disse Sil. Aquele ali é um dos esplêndidos de Odium. Ao entrar no farol, os instintos de Caladinho fizeram verificar dos dois lados da porta para ver se havia alguém pronto para uma emboscada. A sala parecia vazia, exceto pela mobília, pelo chino e por alguns quadros estranhos nas paredes. O lugar cheirava a incenso e especiarias. O chino fechou seu livro. Chegou em cima da hora, hein?
Bem, vamos começar. Não temos muito tempo. Ele se levantou, mostrando que era bem baixo. Suas roupas estranhas eram bufantes em partes dos braços e as calças eram muito apertadas. Ele caminhou até uma porta lateral. É melhor eu buscar meus companheiros, disse Caladinho. Ah, mas as melhores leituras acontecem no início da grande tormenta. O homem verificou um pequeno dispositivo que tirou do bolso. Só faltam 2 minutos. Uma grande tormenta? A Azuri havia dito que não precisavam se preocupar com elas em Shadesmar. Espere, disse Caladin, indo atrás do homenzinho que havia adentrado uma sala construída contra a base do farol. O local tinha janelas grandes, mas sua característica principal era uma pequena mesa no centro. Aquela mesa continha alguma coisa arredondada coberta por um pano preto. Caladin se descobriu curioso. Isso era bom, depois da escuridão dos últimos dias. Ele entrou, olhando novamente para os lados. Uma parede continha uma pintura de pessoas ajoelhadas diante de um espelho branco e brilhante. Uma outra mostrava uma paisagem urbana no crepúsculo, com um grupo de casas baixas aglomeradas diante de uma enorme muralha, uma luz brilhando além dela. Bem, vamos começar, disse o homem. Você veio testemunhar o extraordinário e eu o providenciarei para que assim seja. O preço é apenas 2 marcos de luz das tempestades. Você será muito bem recompensado, tanto em sonhos quanto em esplendor. Eu realmente devia chamar meus amigos. O homem removeu o pano da mesa, revelando um grande globo cristalino que brilhava intensamente, banhando a sala com seu fulgor. Caladin foi ofuscado. Seria a luz das tempestades? Você está hesitando por causa do preço? O que dinheiro significa para você? Potencial? Se nunca o gastar, de nada valerá possuí-lo. E o testemunho do que está por vir compensará em muito a pequena quantia que gastar. Eu... disse Caladin, levantando a mão contra o brilho. Raios, homem, eu não faço ideia do que você está falando. O chino franziu o senho, o rosto iluminado por baixo como o globo. Você veio aqui para ler sua sorte, não foi? Com o oráculo Ri. Você deseja que eu veja os caminhos não percorridos durante a grande tormenta, quando os reinos se misturam? Ler a sorte? Você quer dizer prever o futuro? Caladin sentiu um gosto amargo na boca. O futuro é proibido. O velho inclinou a cabeça para o lado. Mas não foi por isso que você veio me ver? Raios, não. Procuro por uma passagem. Ouvimos falar que navios passam por aqui. O velho esfregou o nariz e suspirou. Passagem? Por que não disse antes? E eu aqui apreciando o discurso. Ora bem. Um navio? Deixe-me conferir meus calendários. Acho que vão chegar suprimentos em breve. Ele passou afobado por Caladin, murmurando consigo mesmo. Do lado de fora, o céu tremulava com luz. As nuvens bruxuleavam, ganhando uma luminescência estranha e etérea. Caladin ficou boquiaberto. Então olhou de volta para o homenzinho que havia pegado um livro-razão de uma mesa lateral. Aquilo... disse Caladin. É essa a cara de uma grande tormenta neste lado? Ah, você é novo, não é? Como chegou em Shadesmar, mas não viu uma tempestade? Você veio direto da perpendicularidade? O velho franziu o senho. Já não passa mais muita gente por aqui. Aquela luz. A esfera brilhante na mesa, do tamanho de uma cabeça e cintilando com uma luz leitosa, mudava de cor combinando com as ondulações acima. Não havia gema dentro daquele globo. E a luz parecia diferente, hipnótica. Agora, cuidado, disse o homem enquanto Caladin dava um passo à frente. Não toque nisso. É só para pessoas devidamente treinadas para. Caladin pousou a mão na esfera e se sentiu ser carregado pela tempestade. Shalin e os outros procuraram cobertura, mas foram muito lentos. O estranho espreno voejou direto para debaixo do pequeno abrigo deles. Acima,
As nuvens começaram a ondular com um conjunto de cores vibrantes. O esplêndido de glória corrompido pousou no braço de Shallan. Odeon suspeita que vocês sobreviveram, disse uma voz em sua mente. Aquela era a voz do desfeito do espelho, Sarjanat. Ele acha que algo estranho aconteceu ao Sacro Portal devido à nossa influência. Nunca tínhamos conseguido iluminar um esplêndido tão poderoso antes. É factível que algo estranho tenha acontecido. Eu menti e disse que achava que vocês haviam sido enviados para bem longe do ponto de transferência. Ele tem servos neste reino que receberão ordem de caçar vocês. Então tome cuidado. Felizmente, ele não sabe que você é uma teceluz. Pensa que você é uma alternauta, por algum motivo. Eu farei o que puder, mas não sei ao certo se ele ainda confia em mim. O esplêndido voejou para longe. Espere, disse Shallan. Espere, eu tenho perguntas. Sil tentou agarrá-lo, mas ele se esquivou e logo estava acima do oceano. Kaladin cavalgava a tempestade. Havia feito aquilo antes, em sonhos. Havia até mesmo falado com o pai das tempestades. Era diferente agora. Ele cavalgava uma explosão de cores tremeluzentes e oscilantes. Ao redor, as nuvens passavam a uma velocidade incrível, se iluminando com aquelas cores, pulsando com elas, como se seguissem um ritmo. Ele não sentia o pai das tempestades, não via a paisagem abaixo, só as cores bruxuleantes e as nuvens que se desvaneciam em luz. Então, uma figura. Dalinar Collin, ajoelhado em algum lugar escuro, cercado por 9 sombras. Um lampejo de olhos vermelhos brilhantes. O campeão do inimigo estava chegando. Kaladin soube naquele momento, uma sensação avassaladora pulsando dentro dele, que Dalinar estava correndo um perigo terrível, terrível. Sem ajuda, o espinho negro estaria condenado. Onde? Gritou Kaladin para a luz que começava a sumir. Quando? Como posso alcançá-lo? As cores diminuíram. Por favor. Teve um lampejo de uma cidade vagamente familiar. Alta, construída em pedras, ela tinha um padrão distinto de edifícios no centro, uma muralha e um oceano além. Kaladin caiu de joelhos na sala do adivinho. O pequeno Ushino afastou a mão de Kaladin da esfera brilhante com um tapa. Ler a sorte, como eu. Você vai estragá-la ou... Ele se interrompeu, então segurou a cabeça de Kaladin, virando-a para si. Você viu alguma coisa? Kaladin assentiu de modo fraco. Como? Impossível. A menos que você seja investido. Em que elevação você está? Ele encarou Kaladin com olhos estreitados. Não, é outra coisa. Misericordioso Domi... O manipulador de fluxos? Recomeçou? Kaladin se levantou, cambaleando. Olhou para o grande globo de luz que o faroleiro cobriu novamente com o pano preto. Então levou a mão à testa, que havia começado a latejar de dor. O que fora aquilo? Seu coração ainda estava acelerado, nervoso. Eu preciso buscar meus amigos. Kaladin estava sentado na sala principal do farol, na cadeira que Reino, o faroleiro chino, antes ocupara. Shallan e Adolin negociavam com ele no outro lado da sala. Padrão espreitando sobre o ombro de Shallan e deixando o adivinho nervoso. Reino possuía comida e suprimentos para negociar, embora isso fosse custar a eles esferas infundidas. Aparentemente, luz das tempestades era o único artigo que importava daquele lado. Charlatões como eles não são incomuns de onde eu vim, comentou Azuri, descansando as costas junto à parede perto de Kaladin. Pessoas que alegam ser capazes de ver o futuro, vivendo às custas das esperanças dos outros. Sua sociedade estava certa em proibi-los. Os esplanos fazem o mesmo, então a laia dele tem que viver em lugares como este,
esperando por pessoas desesperadas o bastante para procurá-los. Provavelmente consegue alguns clientes a cada embarcação que passa. Eu vi uma coisa, Azuri, disse caladinho, ainda tremendo. Era real. Seus membros estavam exaustos, como se tivessem levantado peso por um longo período. Talvez, replicou Azuri. Esses tipos usam pós e substâncias que causam euforia, fazendo com que você pense que viu alguma coisa. Até mesmo os deuses da minha terra só têm vislumbres do reino espiritual. E, em toda a minha vida, só encontrei um humano que acredito que realmente o entende. Talvez ele seja um deus. Não tenho certeza. Riso. O homem que te deu o metal que protegia seu transmutador. Ela assentiu. Bem, Caladinho havia visto alguma coisa. Dalinar. Adolin se aproximou e entregou a Caladinho um cilindro de metal achatado. Ele usara um dispositivo, fornecido pelo Chino, para abrir o topo. Havia uma porção de peixe no interior. Caladinho tocou os pedaços com o dedo, então inspecionou o invólucro. Comida enlatada, observou Azuri. É extremamente conveniente. O estômago de Caladinho roncou, então ele pegou o peixe com a colher que Adolin forneceu. A carne era salgada, mas boa, muito melhor do que algo transmutado. Shallan se juntou a eles, seguida por Padrão, enquanto o faroleiro saía apressadamente para pegar os suprimentos que tinha comprado. O homem olhou para a porta onde estava o esplêndido da espada de Adolin, silenciosa como uma estátua. Pela janela da sala, Caladinho pôde ver Sil de pé junto à costa, olhando para o mar de contas. Seu cabelo não ondula aqui, pensou. No reino físico, ele frequentemente se movia como se estivesse sendo tocado por uma brisa inexistente. Ali, agia como o cabelo de um humano. Ela não quisera entrar no farol por algum motivo. O que seria? O faroleiro disse que o navio deve chegar em breve, comentou Adolin. Devemos conseguir comprar uma passagem. Disse Padrão. O navio vai para Celebrante. Uma cidade na ilha. Ilha? É um lago do nosso lado, disse Adolin. Chamado de Mar das Lanças, no sudeste de Aletikar, perto das ruínas de Ratalas. Ele apertou os lábios e desviou o olhar. O que foi? Disse Caladinho. Ratalas é o lugar onde minha mãe foi assassinada, disse Adolin. Por rebeldes. Sua morte fez com que meu pai fosse tomado pela fúria. Nós quase perdemos para o desespero. Ele balançou a cabeça e Shallan pousou a mão no seu braço. Não é agradável pensar sobre isso. Sadeas queimou completamente a cidade em retribuição. Meu pai fica com uma expressão estranha e distante sempre que alguém menciona Ratalas. Acho que ele se culpa por não ter detido Sadeas, muito embora estivesse louco de tristeza naquela época, ferido e incoerente devido a um atentado contra sua própria vida. Bem, ainda há uma cidade de Esprenos deste lado, disse Azuri, mas é na direção errada. Nós precisamos ir para o oeste, rumo aos picos dos Papaguampas, não para o sul. Disse Padrão. Celebrante é uma cidade proeminente. Lá conseguiremos passagem para onde quisermos. E o faroleiro não sabe quando um navio indo na direção certa vai passar. Caladinho pousou seu peixe, então gesticulou para Shallan. Pode me dar um pouco de papel? Ela entregou a ele uma folha de seu caderno. Caladinho desenhou de forma amadora os edifícios que havia visto no seu momentâneo, fosse lá o que fosse. Já vi esse padrão antes, de cima. É a cidade de Tailém, observou Shallan. Não é? Isso mesmo, pensou Caladinho. Eles só visitaram uma vez para abrir o sacro portal da cidade. Foi isso que apareceu na visão que expliquei a vocês. Ele olhou de relance para Azuri, que parecia cética. Caladinho ainda sentia a emoção da visão, aquele senso vibrante de ansiedade. A certeza de que Dalinar estava em grave perigo.
9 sombras. Um campeão que lideraria as forças inimigas. O sacro portal na cidade de Thailand está aberto e funcionando, disse Kaladin. Shallan e eu cuidamos disso. E como o sacro portal em Kholinar nos trouxe para Shadesmar, teoricamente, outro, um que não esteja corrompido pelos desfeitos, poderia nos levar de volta. Considerando que eu possa descobrir como fazê-lo funcionar deste lado, disse Shallan, é uma aposta alta. Deveríamos tentar alcançar a perpendicularidade nos picos, afirmou Azuri. É o único caminho garantido de volta. O faroleiro diz que acha que há algo estranho acontecendo lá, disse Shallan. Navios daquela direção acabam nunca chegando. Kaladin pousou os dedos no desenho que fizera. Precisava chegar na cidade de Thailand. Não importava como. A escuridão dentro dele pareceu recuar. Ele tinha um propósito, uma meta. Algo em que se concentrar além das pessoas que havia perdido em Kholinar. Proteger Dalinar. Kaladin voltou a comer seu peixe e o grupo se acomodou para esperar o navio. Levou algumas horas, durante as quais as nuvens foram perdendo a cor, antes de se tornarem brancas novamente. Do outro lado, a grande tormenta havia completado sua passagem. Por fim, Kaladin viu algo no horizonte, além de onde Sil estava sentada nas rochas. Sim, era um navio vindo do oeste. Só que não tinha uma vela. Ele sequer sentira vento em Shadesmar. Achava que não. O navio cruzava o oceano de contas, avançando até o farol. Não usava velas, nem mastro, nem remos. Em vez disso, era puxado pela frente por um cordão elaborado conectado a um grupo de esprenos incríveis. Longos e sinuosos, eles possuíam cabeças triangulares e flutuavam com múltiplos pares de asas ondulantes. Raios! Eles puxavam o navio como chules. Chules voadores e majestosos com corpos sinuosos. Kaladin jamais virá algo igual. Adolin grunhiu junto da janela. Bem, pelo menos vamos viajar com estilo.